Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui Karine Maciel, mestre em Psicologia da Educação. Muito obrigado, Karine, por ter aceitado o nosso convite. Hoje, educação pelo poder público é tido como gasto? Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui. E eu entendo, sim, através das pesquisas realizadas, e não precisei ir muito longe para a gente perceber que o governo não tem tratado a educação como um direito, não tem dado prioridade à educação como ela deveria ser. Como ela tem sido tratada como um gasto, então como um orçamento familiar, o que menos interessa, o que é menos importante, então você vai cortando. É o que tem sido feito com a educação durante esses anos todos, em todos os níveis. Em algum tempo, a educação se limitou em termos de lei, força de lei, e hoje também de uma certa maneira. Mas nos últimos 3, 4 anos, se fala até em teto. Como isso daí você analisa esse tipo de raciocínio? Quando a gente coloca um teto de gastos, ou de investimentos, eu chamaria de investimento, o governo chama de gasto. Para a educação, a gente está dizendo que é o limite de até onde o senso crítico da população pode ir, até onde o acesso da informação pode ir. A gente está limitando o crescimento intelectual dos indivíduos. Então, se a gente forma uma sociedade que está limitada em aprender, a gente também vai ter uma sociedade que está limitada em agir, uma sociedade que está limitada em ler o mundo. Então, quando a gente se coloca esse teto para gasto na educação, a gente está tornando a nossa sociedade minimizada em relação à informação, em relação ao conhecimento. E qual o caminho para evitar isso? Eu poderia atribuir várias vertentes, Eu vou começar de onde eu acho mais importante, que é da própria população, de entender que nós somos parte ativa do governo, que ao contrário do que as pessoas pensam, nós não servimos ao governo, o governo nos serve. Então, se o governo nos serve, está ali para nos representar, então o governo tem a obrigação de atender às nossas necessidades, nós temos a obrigação de reivindicar essas necessidades. Visto que se nós somos os maiores interessados nisso, é importante que nós estejamos ali buscando ativamente. Mas, por outro lado, como é que eu faço isso se eu não tenho consciência de que eu tenho essa necessidade? Que é o que acontece com a população que mais necessita da educação pública. Não tem a noção clara de que tem o direito de reivindicar. E aí vira uma bola de neve. Isso por parte da população. Por parte do governo, o refazer seria justamente pensar onde se está gastando. Nós temos investimentos, na visão do governo, na minha visão, gastos astronômicos com coisas extremamente superficiais, E não é novidade também no Brasil, obras inacabadas, sistemas falidos, enfim. E a educação não tem sido privilegiada. Então, canalizar os investimentos para a educação, para projetos públicos que viabilizem o acesso das pessoas à educação. Que gastos superficiais poderiam servir para destinar recursos para a educação? Olha, grossamente falando, porque essa não é a minha área de pesquisa, a questão de investimentos políticos, a questão econômica. Mas eu vou te dar um exemplo. Recentemente foi aumentado o valor do cartão corporativo dos deputados, dos senadores, que, na minha visão, o cartão corporativo nem deveria existir. Entendo. Quando você faz um investimento em educação, falta também gestão nesse sentido? Sem dúvida nenhuma, Se começa de quem está comandando. Dificilmente a gente tem à frente de uma Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, alguém que seja da educação. Começando por aí. E além de ser da educação, de saber o que é a vivência de uma escola, a vivência de um sistema de ensino, eu acho também que tem que ser alguém que entenda de políticas públicas de administração para saber gerir esses recursos. Então, entre os ministérios, entre as secretarias, tem que haver também
esse acesso ao conhecimento. Então, colocar qualquer pessoa para representar uma cadeira não atende à necessidade real da educação e da população como um todo. Quando se trata isso, a educação, ela no Brasil ela é dividida em várias competências. Tem a competência do município, do estado e também a federal. Como você tem analisado a questão do aprendizado nessa divisão de competências, inclusive? A questão da divisão, eu até entendo que seja uma divisão justa, honesta, né? Cada um pega um pedaço e se esforça para fazer o seu melhor, se esforçasse para fazer o seu melhor. Eu acho que na gestão municipal isso tem sido muito mais efetivo, pelo menos falando aqui da nossa realidade, né? Maceió, Alagoas. A gestão municipal tem sido, apesar de não ser 100% eficiente, mas tem sido mais eficiente do que a gestão estadual, né? Talvez pela amplitude ou pela própria característica daquele segmento. Então, quando a gente fala de educação infantil e ensino fundamental 1, que teoricamente é a obrigação da prefeitura, né, tem sido melhor atendido do que o Estado. Quando a gente fala de universidade, aí a gente tem uma lacuna enorme, né? A universidade pública ela deixou de receber recursos, todos os anos são cortados os investimentos em pesquisa, a gente tem prédios sucateados, professores desqualificados que vão formar profissionais igualmente desqualificados, né, em várias áreas, né, professores que dão aula nos cursos de docência, mas que nunca estudaram sobre docência, e a gente fica se perguntando por quê. Há um investimento nas linhas de pesquisa que geram lucratividade, mas não há um investimento nas áreas da licenciatura, por exemplo. Não vem investimento para a licenciatura. Então, é recurso mal gerido, né? Os recursos são mal geridos dentro da universidade pública, eu diria, em todos os âmbitos, mas começando por lá, porque é de lá que a cadeia vai se desdobrando, né? Se a gente tem profissionais que estão com a formação deficiente, então, consequentemente, as outras cadeias vão sofrer com isso também. A liberdade do professor hoje de dar uma boa aula, como é que você avalia isso? Alagoas, inclusive, ela é precursora, né? Uma das precursoras do projeto Lei da Mordaça, que a gente grossamente chama assim, né? Lei da Mordaça. Então, hoje o professor ele não tem liberdade de dizer o que ele pensa, nem de ensinar o que a história diz, né? Principalmente os professores das áreas de humanas, é o meu caso, né? As ciências humanas, né? Eu tenho vivido, inclusive, isso muito fortemente, né? Da proibição efetiva das escolas de dizer assim, ó, e sobre isso aqui não se fala, na escola não se fala, de pais chegarem na escola e questionarem os livros, porque os livros trazem termos que eles não concordam, como, por exemplo, o livro tem lá ditadura militar, o pai chega lá e questiona e diz, eu não quero que meu filho aprenda que isso aqui foi uma ditadura militar, porque não foi uma ditadura, foi um regime militar, né? E está lá no livro, e o professor entende dessa forma, mas o professor não pode falar porque ele está vedado, está amordaçado. Então, e tem sido muito difícil para o professor exercer o seu papel de agente transformador da educação diante desses parâmetros, né? Eu até comentava hoje com os colegas que hoje as pessoas se sentem mais livres em serem, vamos dizer assim, contundentes nas suas opiniões. As pessoas se sentem mais livres em exercer preconceito, em discriminar. As pessoas não têm mais vergonha, né, de tornar o errado como certo, de destratar, de exercer seus preconceitos de uma forma geral. As pessoas se sentem amparadas hoje em fazer isso. Parece que não há mais nenhum mecanismo que iniba a ação do preconceito, da discriminação na sociedade. E o professor, que deveria ser o agente conscientizador, formador de opinião crítica, está vedado. A educação hoje, não por culpa dos moldes da educação de maneira geral, mas por uma tendência sociológica que a sociedade brasileira
segue hoje, né? A educação está vedada. O professor está amordaçado, sem dúvida nenhuma. Além disso, o professor convive hoje com a questão da violência dentro da sala de aula? O tempo inteiro. Até porque os preconceitos, como eu falei, estão muito mais latentes. E como o preconceito está latente, o preconceito é uma forma de discriminação. Eu recentemente sofri, né, uma violência. Eu sou professora de sala de aula, né, eu dou aula para alunos também no ensino médio, e um aluno, né, me colocou dentro da cadeia do darwinismo social e me questionou se o fato de eu ter vitiligo, né, na minha pele me tornava ascendente na cadeia do darwinismo, já que eu tinha vitiligo e quem é preto é inferior e quem é branco é superior. Ele se colocou dessa forma para mim. Sem se preocupar, né, que se estaria exercendo ali um preconceito racial, colocando o negro como inferior e o branco como superior. Então, a liberdade de fazer isso, eu fui agredida. Sim. E os colegas são agredidos. Uma colega outro dia levou um chute de um aluno em sala de aula, né? E a gente fica, na verdade, sem ter muitos recursos, né? A quem recorrer, o que fazer. Porque se a gente chama o pai diz, mas isso é normal, ele fez só uma pergunta, né? Aí ele chutou, mas ele não queria machucar você. Então aí vem um outro processo, que é o processo de formação da família, né? Que aí vem a questão da sociedade anômica, de Augusto Conte, que a gente poderia falar sobre isso, se uma instituição social está doente, e isso vai refletir nas outras instituições também, porque como a família está em decadência, então você forma indivíduos desestruturados, esses indivíduos desestruturados vão ser jogados na sociedade, e essa sociedade absorve toda a anomia, toda a doença, toda a patologia, que vai desencadear na escola, vai desencadear no trabalho, vai desencadear na igreja. E a gente tem visto o resultado dessas anomias sociais, né, desses problemas. Estamos aí com um caso bem recente, que foi o atentado em Suzano, né? O que é isso, senão a falta de estrutura familiar? A falta do olho, do contato, do esclarecimento, né, do diálogo, de mostrar o que é certo e o que é errado, e tratar o certo como certo e o errado como errado. Mas quem vai fazer isso? A escola não pode falar, porque o professor está vedado. A família se exime do seu papel. Então, como é que o indivíduo vai discernir o que é certo e o que é errado? Já houve em algum momento, na sua pesquisa, algum momento da sociedade em que se chegou um dilema tão grande na escola? Não é novidade. A gente sabe que, como Marx diz, né, a história é um motor, né? Ele vai sendo movido o tempo todo, e a luta de classes, as transformações sociais vão fazendo com que as coisas se modifiquem. Lá atrás, na década de 60, quando houve aquela explosão da Revolução Feminista, quando tudo estava acontecendo assim de forma eclosiva, a sociedade também passou por esses traumas, para se recolocar. E agora? Onde é que a gente vai se encontrar? Né? Quem eu sou na sociedade? E aí as pessoas foram procurando o seu lugar, a mulher procurando onde se instalar na sociedade, o homem se recolocando nessa sociedade, tentando entender o que é que estava acontecendo, e aqueles que foram nascendo tentando também se moldar a esse novo modelo de sociedade. Mais atrás ainda, se a gente for pensar na mudança do medieval para a modernidade, quando também muitas mudanças aconteceram, a questão do capitalismo, né, a troca do feudalismo para o capitalismo, e agora? Como é que eu vou lidar com o dinheiro? Como é que eu vou lidar com a falta da igreja? Tudo isso são mudanças sociais, que a gente não pode deixar de entender que resvalaram na educação. Galileu Galilei, por exemplo, sofreu uma perseguição ferrenha da igreja, foi condenado à prisão perpétua domiciliar, porque simplesmente teve um ponto de vista que era diferente do ponto de vista dominante. Não parece com a nossa história atual? Quem pensa diferente é perseguido. Então, não é uma novidade, né? Talvez se eu voltar lá para a Grécia Antiga, para Sócrates, isso já acontecia. Sócrates foi perseguido pela sociedade, acusado de corromper a juventude. Ele era um professor. Por quê? Porque Sócrates pensava diferente, porque achava que os mitos não eram tudo, que as pessoas deviam se questionar mais, que elas deviam ter pensamentos autônomos.
que é uma luta que a gente tem ainda hoje, mas que da mesma forma como Sócrates foi calado naquele momento, foi condenado à morte, nós estamos sendo calados agora. E condenados à morte. Condenados à morte, né? Se uma morte intelectual, uma morte física, né? Talvez uma em consequência da outra. E às vezes eu tenho cuidado com esse discurso, porque parece que é tudo uma conspiração, né? Ai, os professores, ou os pensadores, os teóricos da educação estão pensando numa conspiração, parece que tudo está contra eles. Mas quando a gente coloca as cartas na mesa, quando a gente faz uma análise fria do que é a nossa sociedade, não é uma conspiração. Infelizmente é o desenrolar da história. E eu gostaria muito de estar falando aqui apenas de uma teoria, mas eu estou falando de uma vivência. Eu estou falando para você de coisas que aconteceram muito recentemente, que estão acontecendo. É que se a gente não precisa abrir o livro, a gente só abre o jornal de ontem, né? A gente abre a internet, a gente lê na notícia. Então, não é algo que está distante da nossa realidade, é o que está acontecendo agora. O afastamento de pessoas, de teóricos, de pensadores que muitas vezes formaram os professores atuais, como o Paulo Freire, por exemplo, agride o professor? Paulo Freire dizia que a escola não são as paredes, as escolas são as pessoas. E quando a gente diz ao professor que ele não pode falar, que ele não pode dar a opinião dele, que ele precisa se restringir ao que ele lê dentro do fascículo do livro, o que diria Paulo Freire? Se a escola não é o prédio, se a escola não são as paredes, a escola são as pessoas. Paulo Freire era um defensor da comunicação. Ele dizia que o ato de educar é o ato de comunicar. Que todas as vezes que nós comunicamos alguma coisa a alguém, nós estamos educando. Mas como é que eu comunico se eu tenho que medir as minhas palavras para que o meu aluno não ache que eu estou fazendo algum tipo de doutrinação? Porque eu não posso ensinar sobre um pensador que a sociedade teme. Ai, que medo, os comunistas, Marx, não posso falar sobre ele. Então, eu não posso falar sobre um pensador que foi extremamente significativo para a sociedade porque mostrou os problemas do capitalismo e isso assusta. Eu tenho que ficar calada em relação a isso. Então, como é que eu comunico? Como é que eu faço educação sem poder falar? Que tipo de linguagem a gente vai usar para ensinar alguma coisa? E o que é que a gente vai ensinar? É uma reflexão. Eu estou aqui com a Karine Maciel, mestre em Psicologia da Educação, formada também em Filosofia. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família.
obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estou com Karine Maciel aqui no Ponto de Vista. Estamos aqui, ela que é mestre em Psicologia da Educação. Estamos falando de educação. Karine, a gente também tem visto que a tecnologia se inseriu na educação nos últimos tempos. Ela é vantajosa ou ela traz prejuízos? A tecnologia ela é vantajosa, mas ela também traz prejuízo, né? Qualquer coisa que a gente use em excesso, né, é prejudicial. E eu queria falar dos dois lados. Tanto do professor, né, no mecanismo ensino, como do aluno no sistema aprendizagem. Antigamente, vamos falar assim, né, que não é tão antigamente assim, há uns 20 anos, a gente tinha, o recurso que a gente tinha em sala de aula era quadro e giz, papel e caneta, né, e as pessoas assistiam aula assim e aprendiam. Né? Hoje nós temos aí inúmeros recursos, né? Data show, tem internet, os tablets são usados individualmente, o próprio celular, o smartphone, que facilitam, né, a dinamização do conteúdo, a ilustração de uma forma geral. Mas isso não substitui a ferramenta humana. O professor ainda precisa ser o mediador do conhecimento. O professor ainda precisa ter a fala, ainda precisa ter a autoridade do conhecimento para que esse seja transmitido. Então, a gente não pode atribuir uma boa escola a uma escola bem equipada, ou a uma boa aula, ou uma aula cheia de recursos audiovisuais. A boa aula é aquela que transmite conhecimento, é aquela que intercala experiências. Então, o professor ele precisa ter muito cuidado, né, com o uso da tecnologia para que também não se torne uma ferramenta contrária à aprendizagem. E do lado do aluno, o aluno ele tem convívio constante com a tecnologia, ele vive a tecnologia, ele está o tempo todo cercado disso. E muitas vezes isso ultrapassa o limite da concentração. Existem pesquisas, não é a minha linha de pesquisa, mas existem pesquisas que mostram que o uso excessivo dos recursos tecnológicos trazem um grau de distração ao aluno que pode chegar até 60%. Ele não conseguir se concentrar em algo que não seja eletrônico, né, devido aos estímulos que são trazidos ao cérebro durante o uso dos equipamentos. Então, o que não é eletrônico para ele não se torna atraente, então ele não consegue atentar para aquilo. Então, o indivíduo precisa se policiar também, né? O aluno tem que entender até onde ele pode ir. E, por outro lado, vem novamente a história da família. A família tem que dar limites para o uso da tecnologia, né? Às vezes os pais dizem, mas o meu filho só usa o tablet e o celular para assistir coisas educativas ou para jogar jogos educativos, independente de serem educativos ou não. Tem que ter um tempo limitado, né? Tem que ter uma orientação, tem que ter uma supervisão, né? Eu entendo, e agora é uma visão particular, que a criança ela não tem autonomia para ser dona do celular, para ser dona do tablet, para dar a ela a sensação de comando sobre aquela tecnologia. Ela tem que estar sendo supervisionada o tempo todo e ter consciência que aquilo dali faz parte de apenas um momento dela, não é a vida dela, é apenas um momento. E aí, atividades que fazem com que a motricidade se desenvolva, né, a coordenação motora de maneira geral, desenvolvimento psíquico, os conflitos sociais que antes nós resolvíamos tão facilmente quando jogávamos bola, brincávamos de esconder, de pega-pega. Nós tínhamos ali conflitos, brigávamos entre os amigos e depois resolvíamos. Porque hoje as crianças vão e resolvem, como lá o massacre de Suzano. Eu tenho um conflito social dentro da minha escola, eu sofro bullying. Em vez de conversar e resolver sobre isso, em vez de entrar no enfrentamento, olho a olho, o que é que eu faço? Eu pego uma arma e mato.
porque é a mesma coisa que eu faço quando eu estou dentro do meu jogo. Eu resolvo meus problemas eliminando os meus inimigos. Então, isso é um reflexo, a gente não pode deixar de pensar sobre isso. Quando a questão de jogo hoje, principalmente, você tem não só a geração atual, mas acredita-se que a maioria de quem tem acima de 30 anos teve acesso a diversos jogos. Não só a consoles, mas também tablets, celulares, essas coisas. Tem que se educar os pais também? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Outro dia eu atendi uma família fazendo orientação escolar. A criança extremamente agressiva na escola, fez um plano, inclusive, para matar um coleguinha, né, porque estava aborrecendo ele. Quando eu chamei os pais, eu tive a surpresa em saber que o pai jogava com ele um determinado jogo de estratégia, né, que é de tiro, né, de matar e etc e tal, e o pai jogava com o filho aquele jogo. E o pai reconheceu na hora aquela estratégia. Disse, é o jogo que a gente joga. E o pai, como adulto da relação, não perceber que há um prejuízo nisso, né? De que, muito bem, ele até poderia talvez jogar com o filho, mas era a oportunidade dele mostrar ali o que é certo e o que é errado, né? Não dizer, nós jogamos juntos, nós atiramos juntos, nós matamos juntos. Vamos para a cadeia junto também? Então, os pais, não só no sentido de que, eu joguei, eu era criança, eu jogava videogame também, nunca fiz nada errado. A nossa infância foi diferente. Eu também tenho mais de 30 anos, né? Eu também participei desse momento, né? Joguei muito Mario Bros, Alex Kidd e tudo isso. Mas eu também brincava na rua, eu também tinha o pé no chão. O problema que eu estou falando é que a criança de hoje não tem o outro lado. Ele está tecnológico o tempo inteiro. Então, ele não gerencia. Ele é abandonado à tecnologia. Eu costumo dizer, inclusive, que são as babás eletrônicas, né? Era a televisão, agora é o celular, agora é o tablet. Então, eu me eximo da responsabilidade de ser pai e de ser mãe, entrego o aparelho para o meu filho e digo assim, pelo menos ele não está aperreando. Pelo menos ele está quieto. Aqui eu sei o que ele está fazendo. E, na verdade, não sabe. Você está construindo aí uma personalidade oculta. Porque é o que a internet traz, o que a vida virtual traz, uma personalidade oculta, né? São duplas personalidades, duplas vidas que as pessoas têm. Uma vida real e uma vida cibernética. Então, a gente precisa educar os pais em vários sentidos. Não só sobre o que jogar, como jogar, quando jogar, né? Acessar, que até talvez não seja jogar, mas que isso é uma cena normal. Eu cheguei em casa do meu trabalho, tomei banho, troquei de roupa, comi, vou para o meu sofá. O que é que eu pego? O meu celular para responder minhas mensagens, para olhar o meu Instagram, para continuar trabalhando. Para continuar trabalhando. E o meu filho que ficou me esperando até aquele momento, qual é a hora que eu vou estar com ele? Né? E a minha esposa, o meu esposo, em que momento a minha família vai ser uma prioridade para mim? Se tudo que está lá atrás da tela é mais importante do que quem está aqui na minha frente. Então, é esse tipo de educação que é para a gente precisar dar. Inclusive, existem escolas, eu atendo algumas escolas nesse sentido também, que tem hoje escola de pais, onde nós fazemos reuniões periódicas, onde os pais vão aprender a como lidar com os seus filhos nessas questões mais triviais, que parecem coisas óbvias, mas que os pais erram por não saberem que estão errando. O acesso amplo à educação tem trazido também para esse cidadão alguma razão crítica? Quando você fala de acesso amplo, né? Porque se você considerar o Brasil, até a década de 70, você não tinha 80% da população em escola. Mas se a gente for considerar também hoje, quem é que tem acesso a uma escola crítica? Porque ter alunos matriculados na escola não quer dizer que essa escola esteja fazendo seu papel, que é o que a gente já falou antes, né? A escola, ela está ali, na verdade, para contabilizar, porque eu matriculo tantos alunos para chegar tanto de recurso do governo para a minha escola. Mas que qualidade de educação eu estou dando a esse aluno? Essa criticidade tem chegado amplamente para todo mundo? Não, não tem. Não tem. Porque eu não tenho professores suficientes,
né? Principalmente na rede estadual a gente percebe isso. A rede estadual ela funciona com a quantidade exorbitante de monitores, que não são professores oficiais, que estão ali, daqui a pouco não estarão mais, né? Eu tenho uma carência em determinadas áreas, escolas que funcionam o ano inteiro sem ter uma determinada matéria, porque falta professor, né? Então, que tipo de amplitude eu estou dando a essa educação? O indivíduo, teoricamente, ele tem acesso à escola, ele está matriculado, mas que tipo de educação ele está recebendo lá dentro? Isso é uma preocupação que a gente precisa ter. Não é só fazer matrícula. A gente precisa dar a esse menino, a essa criança, a esse adolescente, a esse jovem, uma condição de estudo. Não só a matrícula, não só uma carteira para sentar, né? Mas a matéria humana, o professor principalmente, a condição de assistir aula. Eu tive numa escola pública outro dia que era assim... Eu digo assim, era fora do comum o calor que você sentia lá dentro. O professor se esforçando para dar aula de matemática, com 2 ventiladores barulhentos ligados na sala de aula, as crianças se abanando o tempo todo, e eu ali pensando, como é que eu vou avaliar alguma coisa a partir disso? Que condição ele tem de assistir aula aqui? Eu não posso dizer que aqueles meninos estavam assistindo aula, eles estavam lutando contra o calor. Karine Maciel, mestre em Psicologia da Educação e formada também em Filosofia, muito obrigado. A gente está aí dando um intervalo, a gente volta já. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente, tá tudo bem, estou feliz. Eu amo usar o óculos. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui agora com Socorro Lamenha, professora de História da Arte. Muito obrigado, Socorro, por ter aceitado o nosso convite. Qual a importância hoje da arte para o futuro da nossa sociedade? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É um prazer enorme para mim estar aqui falando daquilo que é a minha vida, né? Olha, a arte ela é importante sempre, né? É tão importante que não existe nenhum povo que não tenha produzido alguma forma de arte. Isso é uma coisa que eu sempre ressalto, porque para 99,9% das pessoas a arte é uma coisa supérflua, desnecessária, né? Não tem lá grande importância em nossas vidas e no máximo é encarada como entretenimento e lazer, ou então como decoração, o que me deixa, né, danada. Mas se a gente for pensar que existem povos e culturas que não conhecem nenhum tipo de tecnologia, tem povos que sequer usam sistemas numéricos, mas todos produziram arte. Povos que não produziram metalurgia, povos que não deixaram nenhuma língua escrita, mas todo mundo produz arte, né? Então, da onde vem essa necessidade de criar?
Então, isso é tão importante que é a única coisa que todos os seres humanos têm em comum. Essa necessidade de criar alguma coisa. E por que há, na minha opinião, não sei se é a sua, uma reação, na verdade, um afastamento de parte da sociedade atual, como se arte fosse algo até, vamos dizer, contra eles. Por que hoje isso? Olha, uma das coisas mais difíceis de você definir é o que seja arte, né? A arte pode ser um monte de coisa. Ela é comunicação, né? Porque é uma linguagem extremamente transgressora, porque você pode, através da arte, se comunicar para qualquer povo que fale qualquer outro idioma que não seja o seu, não é? Isso a música faz muito bem, a gente batuca, a gente dança, mesmo sem a gente estar entendendo o que a pessoa está falando, não é isso? E ela tem uma capacidade absurda de fazer com que a gente entre em contato com a gente mesmo, né? Então, é por isso que ela é tão perigosa. Picasso já disse que quadros não foram feitos para serem pendurados em paredes. Quadros são verdadeiras armas, né? E são mesmo, porque a gente conhece alguns exemplos, claro, com certa licença poética, com certo exagero, mas de que, assim, algumas manifestações artísticas incitaram as pessoas a tomar determinadas atitudes políticas e sociais, inclusive, né? Então, como a arte mexe com a gente, com o que a gente é, com as nossas emoções, com os nossos valores, com as nossas crenças, ela é perigosa, né? E eu sempre digo isso, ela é uma terrorista, subversiva, porque ela não respeita nada. Ela não respeita barreiras geográficas, ela não respeita idiomas, ela não respeita o tempo, né? Porque para a gente se encantar, se surpreender com algo que foi feito há 200, 300, 400 anos, permanece extremamente atual por isso, porque fala conosco. A arte tem que conversar com a gente. E por ela ter essa capacidade de comunicar, ela é perigosa. Porque comunicando, ela pode influenciar de alguma maneira, né? A gente sabe como a música tem essa capacidade, o teatro tem essa capacidade, aliás, todas as formas de arte têm essa capacidade, né? De fazer com que a gente reflita, porque é isso que as pessoas não entendem. Ou pelo menos assim, não foram ensinadas ou não foram estimuladas a ver que a arte é, acima de qualquer coisa, também reflexão, né? Através da arte a gente tem essa capacidade de avaliar as coisas, né? Até de interagir também. Um dos principais papéis da arte é esse. E eu fico muito triste ao ver não só a arte propriamente dita, mas as ciências humanas de uma maneira em geral serem tão desprezadas. Eu diria que elas estão sendo mais do que desprezadas, sendo atacadas. Eu vou te dar um exemplo, vou tentar buscar fora da arte esse exemplo, já que você falou de ciências humanas. Você vê o jornalismo sendo atacado, o museu sendo atacado, a música sendo atacada, variadas. Sim, isso de uma certa maneira sempre existiu, né? Em alguns momentos se torna um pouco mais agressivo, né? Esse ataque que você está falando, exatamente quando essas formas, essas manifestações artísticas, elas começam a ser perigosas, no sentido de influenciar as pessoas, né? Ou de provocar algum tipo de reação que não seja exatamente o que vai agradar o status quo. Então, eu vejo muito, leio e acompanho entrevistas, coisas e tal, as pessoas dizendo que nós precisamos muito de ciência e tecnologia. Concordo. Nós estamos anos-luz atrás de outros países, né, em relação a esses quesitos, né? Mas a gente não pode abandonar de forma alguma as ciências humanas. O ideal é que as coisas acontecessem juntas, né? Eu digo assim, eu tenho um sonho que não é um sonho, não sei nem como classificar mais isso, não é nem utopia mais. Mas se dependesse de mim, a filosofia, a sociologia, o próprio ensino da arte, ele estaria presente em todas as salas de aula, independente da carreira, do curso, porque, por exemplo, né, eu dou cursos relacionados à arte e a gente não discute técnicas nem biografia de artista, porque isso está nos livros. O que a gente discute é a vida, são os porquês, né? O porquê que dentro daquele contexto o artista produz desta ou aquela maneira. É claro que essas outras coisas também importam, mas discutimos ciências, política, religião, economia, geografia. Tudo isso é discutido dentro da aula, porque a arte está intimamente relacionada a todas essas questões, não é? Então, eu acho que sim,
vamos estimular a questão da pesquisa científica e tudo mais, mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, deixar as ciências humanas de lado ou desprezá-las como sendo inúteis ou desnecessárias, né, nesse momento. Pelo contrário, senão a gente vai se transformar em autômatos, né? Onde é que fica o eu? Onde é que fica esse contato conosco, com o divino? E quando eu falo divino, eu estou falando com o cosmos, né? Com a espiritualidade, com todas as coisas que estão também, que fazem parte desse contexto. Falta espaços coletivos hoje? Aqui em Maceió, especificamente? Olhe, sim e não. Quer dizer, nós temos vários espaços aqui, mostras e exposições, né? Temos, inclusive, muitos grupos coletivos se formando, que eu acho excelente. Se ideal que seria que houvesse mais, né? Mas temos ainda um número, eu diria, pequeno, mas temos. Né? Então, o ideal que houvesse realmente mais. Agora, o que está faltando, na verdade, é público. E por quê? Porque não houve formação do público? Porque não há. Porque como é que você vai criar uma obra se você não tem plateia? O que a gente precisa é de formação de plateia. Porque você precisa educar as pessoas para assistir, avaliar, interpretar, criticar, não é? Porque não é só você sentar lá e dizer, é feio, é bonito. Não é isso. Então, é essa formação que é necessária e que, infelizmente, é feita de maneira ainda muito precária, porque isso era para não faltar desde o ensino, desde o infantil, né, dos primeiros anos da criança na escola, até o término. Mas hoje em dia, numa escola, por exemplo, se você chegar nessa escola e contar uma história, um professor, você corre o risco de ser processado por estar difundindo algum tipo de ideia. De todas as formas você pode falar isso. Se você contar uma história em que haja qualquer tipo de menção a algo sexual, algo assim, você já tem problema. Religioso, do mesmo jeito. E se você for contar uma história, se for chamar ditadura militar de regime militar, você também tem problemas. A arte também não é tanto amordaçada nos dias de hoje? Olha, na verdade estamos vivendo assim tempos de muito policiamento, não é? Porque muitas vezes as coisas são ditas sem ter a intenção de ferir ninguém, de magoar ninguém, de machucar ninguém, nem de ir contra as ideias do outro, né? Mas hoje você realmente pensa 2, 3 vezes antes de formular uma frase, né? Porque pode ser mal interpretado. Aí é que está. O ideal seria que todos nós pudéssemos expor nossas ideias e que houvesse um debate sem extremismos, não é? O ideal seria isso, porque uma ideia que eu defendo é que sala de aula não é lugar de doutrinamento. Sala de aula é lugar de discernimento. E para você ter a capacidade de discernir, você tem que conhecer os dois lados, não é? Então, o ideal seria isso, seria que os professores expusessem todas as questões, porque não só existem as coisas boas nem as coisas más, existem as coisas intermediárias, né? Então, que o aluno, o estudante, a criança, o adulto, quem quer que seja, ele tivesse a capacidade de discernir sobre aquilo que está sendo tratado. E não de haver assim, uma discussão que leve à agressividade, muitas vezes física, não é? Porque é a intransigência que me incomoda, entendeu? Me incomoda muito, muito mesmo. Eu sempre digo, minha gente, tudo tem dois lados. Tudo tem duas, né? Todas as questões podem ser avaliadas de vários pontos de vista. Até brinco, eu digo, na vida amorosa sempre diz assim, entre um casal existe a versão dele, a versão dela e a verdade. Isso pode ser aplicado a qualquer coisa, não é? Então, a arte incomoda mais uma vez, quando ela vai contra os seus pré-conceitos, entendeu? Tem limite para a arte? Exemplo, recentemente nós tivemos o assassinato de vários chargistas do Charlie Hebdo. Porque um dos motivos que se alega é que eles reproduziam a imagem de Maomé, a qual, pela religião islâmica, não pode ser reproduzido. Há limites para a arte? Olha, eu acho que existe uma coisa chamada sensatez, né? Então,
principalmente quando toca questões assim muito delicadas como religião, né? Por exemplo. Então, eu particularmente acho que em alguns momentos eles exageram, porque chega ao desrespeito, entendeu? Porque aí é que está. Tem que haver um limite nesse sentido, aonde extrapola a sensatez. Uma peça com um Jesus Cristo travesti é excessivo? Se for para um público adulto, não. Um público que entenda, né? Quer dizer, é transgressor, né? Mas se eu sou uma pessoa adulta, aí que tá, que tenho a capacidade de entender, de compreender, de refletir sobre aquilo que está sendo levantado, aquela questão que está sendo levantada, não. Eu posso até me incomodar, né? Mas eu acho que existe esse limite da idade, né? Por quê? Olha só, uma questão também que foi muito discutida foi aquela questão do quiermosismo, né? Sim, exato. Pois é, então, diz a psicologia que uma criança, ela só tem a capacidade, exatamente, esse discernimento só começa a partir dos 7 anos. Até os 7, ela não consegue discernir o que é realidade, o que é fantasia. Vide casos que a gente sabe, você muito melhor do que eu, de crianças que amarram uma toalha no pescoço e se jogam achando que são super-homens porque viram na televisão, viram no desenho animado, né? Que aquilo ali é possível, né? Então, eles não têm ainda essa capacidade de achar que aquilo é fantasia. Então, se você expõe a criança a algo que ela não tem a capacidade de refletir, de discernir, de avaliar, eu acho que isso é extremamente desnecessário. Né? Então, eu acho que para cada fase da vida, para cada grau de conhecimento, de vivência e de experiência, existe uma coisa apropriada. Né? Antigamente, para você ir ao Louvre, você precisaria ir à França. Hoje você já pode ver alguns trechos na internet. No Google Project Art, exatamente. Né? Art Project. Você acha que a arte está mais acessível? Sim. Sim, nesse ponto a internet ela ajuda bastante, né? Porque traz o mundo para a palma das suas mãos, na verdade. Né? E isso, se bem que absolutamente nada substitui a experiência, absolutamente nada, né? De você estar ali diante da obra. Mas isso pelo menos vai despertando o seu interesse. Por quê? É uma questão emocional, porque eu posso até te dar um depoimento particular. Eu acho que nenhuma câmera fotográfica é capaz de reproduzir os detalhes de uma obra quando você vê. Claro que não, claro que não. Mas é mais do que isso? É a questão emocional? É muito mais. E eu mesma me surpreendo até com as minhas próprias reações. Porque às vezes eu acho assim, que eu sou muito chorona. Às vezes eu acho que eu vou chorar, eu vou me emocionar muito, vou pagar um mico danado. E não, fico assim, um tanto, né, estupefata, um tanto emocionada. E outras obras que às vezes eu já vi milhares de vezes nos livros e de repente eu me desmancho ali na frente delas. Eu não sei lhe explicar o que é. E, claro, nem todas as pessoas são tocadas da mesma maneira. Né? Eu acho nem todas. Exemplo, o Primavera de Sanzio, né? Do Rafael Sanzio, a Primavera? Não, é Botticelli. Botticelli. Eu lembro de uma vez que quando eu vi pela primeira vez, pessoalmente, eu lembro de que eu fiquei paralisado vendo. E eu fiquei extremamente revoltado porque minha esposa é uma arquiteta. Foi embora. Minha colega. Foi embora. Eu me senti insultada, né? A arte provoca isso em todo mundo? Você acha que tem gente que não é tocado por isso? Existe sim. Agora, é a falta do conhecimento. Porque o meu slogan é quando a gente sabe é mais gostoso. Eu sempre digo que o conhecimento, de uma maneira em geral, ele faz com que você deguste melhor a vida. Aquilo é como uma receita. Você, a partir do momento que você conhece os ingredientes, que você sabe a maneira como aquilo foi feito, coisa e tal, é óbvio que o prato se torna mais gostoso, né? Assim é a vida e assim é a arte. Uma coisa é você entrar no museu sem ter a mínima ideia do que... Assim, você vai olhar, vai ver um monte de quadros, mas você não tem a mínima, ou quadros, ou esculturas, o que seja. E quando você não tem um conhecimento, por menor que seja, do que está por trás daquilo ali, não é? Eu tenho uma história muito engraçada que eu sempre conto também, de uma amiga minha, que foi muito jovenzinha para a Grécia.
Nós tínhamos completado 18 anos e foi um presente que ela ganhou, né, da mãe, de fazer uma viagem para a Europa, coisa e tal. E eu fiquei aqui, né, esperando ansiosamente pela volta dela para dizer. Ela foi a vários países. E eu que sempre, né, já nasci gostando de história e de arte, eu perguntei a ela, e a gente conversando, ela falando das compras de Paris, e eu perguntei, mas e a Grécia? E a Grécia? Ela disse, Help, ela me chama de Help. Help foi o país que eu menos gostei. Eu disse, mas por quê? Ela disse, um monte de pedra velha quebrada, eu não gostei não. Aí, perdoou pela tenra idade, né? Hoje é uma pessoa completamente diferente. E uma vez eu contando essa história em sala de aula, que eu sempre conto, uma outra aluna disse, acabei de voltar de uma excursão à Europa, e nós fomos à Itália e juntos e um professor de Direito. E quando ele entrou nas ruínas do Fórum Romano, ele encostou a cabeça na coluna e chorava copiosamente. Né? Então, a falta de conhecimento faz com que a gente realmente não deguste, né? Não desfrute. A gente pode, é aquela história, é aquela sensação do bonito e do feio, só, né? Que é a apreciação, mas a avaliação é diferente. Requer que você tenha um mínimo de conhecimento, né? Para poder realmente se encantar. Eu já tive também vários alunos que tinham feito várias viagens à Europa, conheciam vários museus, aqui no Brasil também, mas que depois das aulas, depois dos cursos, quando voltaram, disseram que parecia que estavam indo pela primeira vez, né? Porque você passa realmente a ver com outros olhos, né? Eu acho imprescindível que se tenha o mínimo de conhecimento possível para você realmente aproveitar. Porque aí eu pergunto, quem aproveitou melhor a viagem? A minha amiga adolescente ou o professor de Direito? Né? Socorro Laminha, muito obrigado, tá? A gente está aqui concluindo nossa entrevista, mas antes, você faz, por exemplo, no centro, né, de cursos como esse, as pessoas podem procurar em que época cursos como História da Arte? Olha, assim, talvez seja a minha experiência profissional no serviço público mais gratificante, que eu fui transferida, né, eu era de um outro órgão e fui, felizmente, para a Secretaria de Cultura. E em 2008 eu fui designada para ser coordenadora pedagógica do nosso Centro de Belas Artes, que é a Escola de Artes do Governo. Isso. Mas birô não é muito a minha praia, não. Certo. Então, depois de 3 anos eu estava assim um pouco já incomodada e resolvi abrir esses cursos de História da Arte, né? Que tudo começou em 2011, com apenas um curso de História da Arte Ocidental. Hoje já são 5. E todos os cursos são gratuitos, abertos à população, não existe nenhum pré-requisito. Todos os anos nós abrimos novas turmas, quer dizer, todos os anos tem os cursos de História da Arte Ocidental, que é o que tem a duração de 1 ano, porque vamos tratar de 20 mil anos de história, né? Sim. E temos História do Cinema, esse dura só 6 meses. Certo. História da Arte Pré-Colombiana, que trata das civilizações, né, que aqui estavam, astecas, incas e maias, antes de Colombo. Os nossos índios, vocês poderiam perguntar, eu trato em História da Arte no Brasil, que é um outro curso. E no próximo semestre eu estarei também inaugurando um outro curso que é de Estética e Cultura Contemporânea, Filosofia da Arte. Que é esse nome bonito, né? Porque é bonito, você diz. Então, todos os outros têm duração de 6 meses. E o de História da Arte Ocidental é que dura 1 ano. E normalmente eu oferto 2 turmas, uma pela manhã e outra à tarde, que é justamente para agradar gregos e baianos, né? Infelizmente, essa altura do campeonato, as matrículas já foram encerradas, né? E até porque o pessoal da secretaria não gosta muito assim quando eu fico aceitando todos os alunos em todas as épocas do ano. Certo. Mas é um prazer. Se você quiser me dar também a honra e o prazer de um dia assistir uma aula. Darei. Certo. Geralmente no início do ano? Sim, as matrículas geralmente são no início do ano. E esses outros cursos que a duração é de 6 meses, por exemplo, no próximo semestre, esse semestre tem História da Arte Ocidental, História do Cinema e História da Arte no Brasil. No próximo semestre, haverá História da Arte Pré-Colombiana e haverá Estética e Cultura Contemporânea.
o quanto isso modifica, você vê, transforma as pessoas? Nós passaríamos aqui uma semana se eu fosse contar todas as histórias maravilhosas que já aconteceram, porque justamente o que encanta é a diversidade. Que eu tenho na mesma sala de aula, já ocorreu de eu ter na mesma sala de aula uma merendeira e um membro da Academia Alagoana de Letras. Né? Então, exemplos lindos assim eu posso dar, como por exemplo de um rapaz muito sério, muito compenetrado, que sempre fazia umas intervenções muito interessantes e de vez em quando ele dizia, não, porque na escola que eu trabalho, eu pensava que ele era professor, era o vigilante da escola. Professor, eu estou muito animada, eu acho que vou fazer vestibular para a história. Eu digo, faça. Né? Pessoas que mudaram de curso, tem um aluno meu que fazia psicologia, abandonou tudo, foi para o Rio fazer Belas Artes. Então, é aquilo que eu digo, não sou eu, é a arte, entendeu? Assim, a arte e essa discussão sobre a vida é como se abrisse uma janela. Quer dizer, você sabe que a vida está ali, só que você às vezes não parou muito bem para olhar, né? E essas novas perspectivas, esses novos horizontes, esses novos olhares, às vezes fazem com que realmente haja uma mudança grande em você. Pelo menos nesse sentido, assim, de passar... Eu falo por mim, porque eu sou arquiteta, né? Entre outras coisas, convivi com isso a minha vida inteira também. Mas absolutamente nada se compara à transformação que houve em mim depois que eu comecei a estudar com mais profundidade essas coisas, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta, então, pessoal. Faça. Qual o seu artista predileto? Não. Isso é uma maldade, porque eu digo que eu brinco muito, sabe? Eu digo, eu sou uma pessoa muito promíscua, porque eu tenho vários relacionamentos. A paixão da minha vida, que o pessoal brinca, diz que eu sou viúva dele, é Van Gogh. Mas assim, eu tenho uns casos com Leonardo da Vinci, com Rembrandt, entendeu? Tem umas coisinhas assim, uns encontros fortuitos, que são todos maravilhosos. Ver todas essas obras pessoalmente? Nem todas como eu gostaria, né? Mas um dos casos que eu disse que eu mesma fiquei impressionada foi porque o Van Gogh eu já tinha visto algumas vezes pessoalmente, né? E da última vez que eu estive lá, eu quase que desidrato diante do quadro. Meu Deus, por que? Eu já vi, né? Mas assim, você não consegue explicar, entendeu? Mas isso daí onde? Em que museu? Lá no museu, em Amsterdã. Em Amsterdã. Amsterdã. Porque tem também em Nova York, tem algum? Tem vários trabalhos espalhados. Nós aqui no Brasil temos 5 Van Goghs. Não sabia. No MASP. Muito bem. Foi a primeira vez que eu vi um Van Gogh mesmo, pessoalmente, né? Foi lá no MASP. O MASP, inclusive, para quem vai muito a São Paulo, não aproveitar o MASP, claro, está perdendo muita coisa. Claro. É um dia, pelo menos, né? Não há necessidade, não. Você acha que metade de um dia já dá? Dá. Porque, assim, na verdade, ele só tem um salão, a não ser que haja exposições paralelas, que às vezes existem, né? Porque o acervo é muito grande, mas, assim, do acervo que está, da parte do acervo que está em exposição, normalmente é um salão só. E eu sempre, quando os meus alunos viajam, eu os obrigo a me mandar fotos dentro do museu. Eu digo, não adianta tirar foto fora do museu, não. Eu quero ver dentro do museu. Muito bem. Socorro, muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer enorme. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.